silêncio das águas profundas repousa um dos maiores mistérios da humanidade. Um enigma tão antigo quanto a própria civilização. Uma lenda que atravessou os séculos, resistiu ao tempo, desafiou a lógica e incendiou a imaginação de estudiosos, exploradores, céticos e sonhadores. Hoje, você será conduzido por uma jornada que atravessa continentes, mergulha em oceanos e atravessa os limites da razão. Hoje nós vamos explorar um dos maiores mistérios já registrados pela história. Hoje vamos falar sobre a lendária Atlântida. E a pergunta que não quer calar: será que finalmente encontramos a cidade perdida? Se você é apaixonado por mistérios inexplicáveis, civilizações desaparecidas e teorias que desafiam o conhecimento estabelecido, então você está no lugar certo. Inscreva-se agora no canal Mistérios Desconhecidos, ative o sino das notificações e já deixe o seu like neste vídeo. Prepare-se para uma experiência intensa, envolvente e recheada de revelações surpreendentes. Porque o que você está prestes a assistir pode mudar a maneira como você enxerga a história da humanidade. Sabe, por muito tempo eu também tive dúvidas se era possível viver do YouTube. Depois de muita busca, descobri um curso que realmente me ajudou a entender o jogo da monetização. Nele você aprende o passo a passo para transformar seu canal em fonte de renda, assim como eu estou fazendo. Se você quer parar de sonhar e começar a ganhar dinheiro de verdade com seu canal, o link está aqui embaixo na descrição. Vale muito a pena conferir. Durante séculos, a ideia de uma civilização extraordinária desaparecida sob as águas tem capturado a atenção de filósofos, cientistas e caçadores de tesouros. Uma sociedade supostamente tão avançada que desafiava tudo o que conhecemos sobre o passado. Fontes antigas, como os diálogos de Platão, nos contam sobre um reino poderoso, repleto de riquezas, tecnologia incompreensível e uma cultura altamente desenvolvida. Mas também nos falam sobre sua queda repentina, trágica e misteriosa. Seria a Atlântida apenas um mito criado para ilustrar conceitos filosóficos, como acreditam alguns estudiosos? Ou estaríamos diante de uma narrativa baseada em fatos reais que se perdeu nas brumas do tempo, engolida pelas forças implacáveis da natureza? Será possível que a arqueologia moderna esteja prestes a confirmar aquilo que muitos acreditaram ser apenas uma lenda? As pistas estão por toda parte, desde estranhas formações submarinas até ruínas em lugares inusitados, como o deserto do Saara, as ilhas do Mediterrâneo e as profundezas do Oceano Atlântico. Mas o que essas descobertas realmente significam? Estaríamos diante de uma simples coincidência geológica ou à beira de uma revelação histórica de proporções épicas? Neste episódio especial, investigaremos os relatos originais de Platão, analisaremos as principais teorias sobre a localização de Atlântida e mergulharemos nos dados arqueológicos mais recentes. Vamos confrontar mitos, explorar documentos esquecidos, revisitar relatos antigos e encarar de frente os fatos que muitos preferem ignorar. Ao longo dos próximos minutos, você verá como a busca pela Atlântida tem mobilizado pesquisadores ao redor do mundo, gerado debates acalorados e até alimentado teorias conspiratórias sobre conhecimento perdido, tecnologias suprimidas e contatos com seres de outros mundos. Sim, para alguns, a Atlântida não era apenas uma civilização avançada, mas o ponto de contato entre a humanidade e algo além da nossa compreensão. Prepare-se para descobrir as conexões entre a Atlântida e civilizações como os egípcios, os maias e os sumérios. Conexões que desafiam a cronologia oficial e levantam uma pergunta desconcertante. E se a história que conhecemos estiver errada? E se houver capítulos inteiros apagados dos registros, escondidos sob o peso da conveniência e do medo? A história oficial nos ensina a duvidar, a exigir provas tangíveis, a rejeitar tudo aquilo que não se encaixa em nossos modelos científicos. Mas e se a verdade estiver justamente nas margens daquilo que consideramos impossível? E se a Atlântida for o elo perdido que conecta as origens da humanidade às estrelas? Este documentário vai além do mito. É um convite à reflexão, à curiosidade e à coragem de questionar o estabelecido. Porque, no fundo, cada pedra submersa,
Cada manuscrito antigo e cada história sussurrada pelos ventos do passado carrega consigo uma parte da verdade. E é nossa missão reunir essas peças e tentar entender o que realmente aconteceu. Portanto, respire fundo, abra sua mente e venha conosco. Pois nas profundezas da história e das águas misteriosas do planeta Terra, talvez esteja escondida a resposta para uma das maiores perguntas da humanidade. A cidade perdida de Atlântida foi real? Ou continuaremos a buscá-la entre sonhos, lendas e vestígios, quase apagados pelo tempo? Deixe sua curtida, compartilhe este vídeo com quem ama mistérios e teorias incríveis. E prepare-se para uma investigação que pode mudar tudo o que você acreditava ser verdade. A jornada começa agora, e ela nos levará às fronteiras do desconhecido. Tudo começa com um nome, Platão. O filósofo grego, uma das mentes mais influentes da antiguidade, foi o primeiro a mencionar a Atlântida em seus famosos diálogos Timeu e Crítias, escritos por volta de 360 a.C. Segundo ele, a história da Atlântida não era uma invenção, mas um relato verídico transmitido por sacerdotes egípcios ao legislador ateniense Solon, que por sua vez passou a história para seu parente Dropides, avô de Crítias. Este encadeamento, embora pareça complexo, servia para reforçar a credibilidade do relato. Afinal, quem ousaria questionar a palavra de Platão? Nos diálogos, Platão descreve uma ilha colossal localizada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Essa ilha, segundo ele, era maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Um império vasto, poderoso e tecnologicamente avançado, governado por reis descendentes do deus Poseidon. A Atlântida possuía uma estrutura urbana impecável, canais concêntricos de água, agricultura sofisticada, arquitetura monumental e um exército formidável. Era, nas palavras de Platão, uma sociedade ideal, até que foi corrompida pelo poder. É aqui que a narrativa toma um rumo trágico e simbólico. De acordo com Platão, os atlantes tornaram-se arrogantes e expansionistas, perdendo sua virtude. Como punição, os deuses decretaram sua destruição. Em um único dia e noite de infortúnio, terremotos e inundações engoliram a poderosa ilha, que desapareceu no fundo do mar. Um fim dramático, que serve tanto como advertência moral, quanto como combustível para as teorias que persistem até os dias atuais. Durante séculos, muitos estudiosos consideraram a história uma alegoria, um recurso literário utilizado por Platão para criticar a decadência moral de Atenas. Contudo, essa explicação não foi suficiente para todos. Historiadores, exploradores e aventureiros começaram a se perguntar: e se Platão estivesse descrevendo uma civilização real? E se por trás da metáfora houvesse um registro autêntico de uma catástrofe esquecida? A partir desse ponto, surgiram as primeiras teorias alternativas. Alguns estudiosos começaram a vasculhar mapas antigos, registros geológicos e relatos históricos em busca de evidências. A pergunta deixava de ser se e passava a ser onde. Onde exatamente estaria a Atlântida? Seria no fundo do Oceano Atlântico, como o próprio nome sugere? Ou teria sido confundida com outra civilização extinta? Em 1882, o político e escritor americano Ignatius Donnelly publicou o livro Atlantis, The Antediluvian World, no qual defendia com fervor que Atlântida havia sido uma civilização real, berço de todas as culturas conhecidas. Para Donnelly, os vestígios da Atlântida estavam espalhados pelo mundo, nas pirâmides do Egito, nos zigurates da Mesopotâmia, nos templos da América Central. Ele acreditava que todas essas culturas compartilhavam um ancestral comum, os Atlantes. Embora suas teorias não fossem baseadas em provas arqueológicas sólidas, elas inflamaram a imaginação popular. A ideia de uma civilização mãe, destruída por um cataclismo e esquecida pela história, passou a fazer parte do imaginário coletivo. Revistas, jornais e livros exploraram o tema. A Atlântida virou cenário de romances, filmes e até movimentos esotéricos. Mas o fascínio não se limitava à ficção.
No século XX, diversos cientistas e arqueólogos independentes passaram a investigar possíveis locais para a Atlântida com seriedade. Foram propostas dezenas de localizações, cada uma com suas peculiaridades. Algumas, como a ilha de Santorini, apresentavam fortes indícios de uma civilização avançada destruída por uma erupção vulcânica. Outras, como o Planalto da Bolívia ou as planícies da Andaluzia, foram apontadas por suas formações geográficas compatíveis com a descrição de Platão. Além disso, descobertas arqueológicas começaram a sugerir que civilizações altamente desenvolvidas existiram muito antes do que a cronologia oficial admitia. Sítios como Göbekli Tepe, na Turquia, datado de cerca de 11.600 anos atrás, desafiaram a ideia de que sociedades complexas só surgiram após a invenção da agricultura. Isso reacendeu a possibilidade de que civilizações sofisticadas pudessem ter florescido e perecido antes dos registros históricos conhecidos. Paralelamente, teorias mais ousadas começaram a emergir. Alguns sugeriram que Atlântida não era um local terrestre, mas uma base extraterrestre ou uma civilização ligada a seres de outro mundo. Outros conectaram a história a lendas bíblicas, como o dilúvio de Noé, ou mesmo a mitos sumérios como a epopeia de Gilgamesh, que também descreve uma inundação apocalíptica. Haveria uma conexão entre essas histórias? Seriam elas fragmentos de uma mesma memória ancestral compartilhada por diferentes culturas? Seja como for, a busca por Atlântida estava longe de acabar. Cada nova descoberta, cada mapa antigo revisitado, cada formação geológica analisada, reacendia a chama do mistério. A cidade submersa, com seus templos dourados e seus canais perfeitos, parecia escapar por entre os dedos da história. Mas a dúvida persistia e continua a persistir. Estamos falando de um mito, de uma metáfora, de um fato distorcido pelo tempo, ou de uma verdade oculta, cuidadosamente enterrada sob as camadas da terra e da memória humana. No próximo capítulo, mergulharemos ainda mais fundo nas evidências físicas e documentais que tentam localizar a Atlântida no mundo real. Vamos cruzar dados, explorar hipóteses e confrontar as teorias mais intrigantes com a realidade arqueológica. Porque para encontrar a verdade, é preciso primeiro separar o ruído da história dos ecos de algo que talvez, apenas talvez, realmente existiu. Com o passar dos séculos, a busca pela Atlântida deixou de ser apenas uma curiosidade filosófica e passou a atrair a atenção de exploradores, arqueólogos e cientistas de diversas áreas. A partir do século XIX, com o avanço da arqueologia e da geografia, surgiram as primeiras tentativas sistemáticas de identificar a localização real da cidade perdida. O mundo parecia dividido entre ceticismo e fascínio, mas algo começava a mudar. Evidências começaram a surgir, e algumas delas eram simplesmente impossíveis de ignorar. Um dos locais mais mencionados pelos estudiosos como possível localização da Atlântida é a ilha de Santorini, também conhecida na antiguidade como Thera. Localizada no Mar Egeu, essa ilha vulcânica sofreu uma das maiores erupções já registradas na história da humanidade, por volta de 1600 a.C. A explosão destruiu boa parte da ilha e provocou tsunamis gigantescos que devastaram áreas costeiras ao redor do Mediterrâneo. Curiosamente, na mesma época, a civilização minoica, uma das mais avançadas da época, começou a entrar em colapso. A cidade de Akrotiri, em Santorini, foi descoberta nos anos 1960, soterrada sob cinzas vulcânicas. O que os arqueólogos encontraram ali era surpreendente. Ruas pavimentadas, construções de vários andares, sistemas de esgoto, arte refinada, técnicas avançadas de engenharia. Era como se uma sociedade extremamente desenvolvida tivesse simplesmente desaparecido do mapa. Para muitos, isso soava familiar demais. Seria Akrotiri a verdadeira Atlântida? Apesar das semelhanças impressionantes, alguns detalhes não se encaixavam. Platão descrevia uma ilha além das colunas de Hércules, o que implicaria um local no Oceano Atlântico, e não no Mar Egeu. Por isso,
outras hipóteses começaram a ganhar força. Entre elas, uma que chamaria a atenção mundial, a planície de Doñana, no sul da Espanha. Em 2009, o geólogo Richard Freund liderou uma expedição internacional na região do Parque Nacional de Doñana, na Andaluzia. Utilizando imagens de satélite, radares de penetração no solo e escavações, Freund identificou uma série de estruturas subterrâneas que lembravam os anéis concêntricos descritos por Platão. Ele acreditava que, há milhares de anos, uma cidade circular ali localizada havia sido destruída por um tsunami massivo. Embora controversa, essa teoria reacendeu o debate global. Documentários, artigos científicos e reportagens deram destaque à descoberta, e a ideia de que a Atlântida poderia ter estado na Europa Ocidental passou a ser considerada seriamente por parte da comunidade acadêmica. No entanto, como em todos os casos anteriores, as evidências não eram conclusivas. A cidade de Doñana poderia ser qualquer coisa: uma antiga cidade fenícia, um centro de comércio da Idade do Bronze, ou a mítica Atlântida. Outras teorias apontam para locais ainda mais improváveis. No norte da África, pesquisadores encontraram uma formação geológica conhecida como Olho do Saara ou estrutura de Richat, na Mauritânia. Vista do espaço, ela se assemelha aos círculos concêntricos descritos por Platão. Localizada em uma planície desértica, essa formação natural intriga geólogos e entusiastas da Atlântida há décadas. A distância, o formato e o tamanho coincidem com as medidas apresentadas nos escritos platônicos. Mas a ausência de ruínas ou artefatos humanos sólidos na área enfraquece essa hipótese, tornando-a, até hoje, uma fascinante incógnita. Enquanto isso, outros estudiosos buscaram respostas em locais ainda mais remotos. Teorias mais ousadas sugerem que a Atlântida poderia ter estado na Antártida antes de ser coberta por gelo, ou até mesmo na América do Sul, onde civilizações antigas como os Incas e os povos pré-colombianos deixaram vestígios de conhecimento astronômico, engenharia e arquitetura tão avançados que parecem desafiar a lógica convencional. O que todas essas teorias têm em comum é a tentativa de conciliar a descrição de Platão com vestígios reais no mundo físico. No entanto, há um elemento que continua a ser negligenciado por muitos: o simbolismo. Platão era um filósofo e seus diálogos não eram apenas crônicas históricas, mas também veículos para transmitir ensinamentos éticos e políticos. Para alguns estudiosos, a Atlântida seria uma alegoria da arrogância humana e da inevitável queda dos impérios que se afastam da virtude. Mas mesmo que a narrativa de Platão tenha sido construída com intenções filosóficas, isso não impede que ela tenha se baseado em fatos reais. É possível que ele tenha combinado histórias antigas, mitos orais e acontecimentos reais, como terremotos, tsunamis e desaparecimentos de cidades costeiras, para construir sua narrativa. Afinal, a antiguidade estava repleta de catástrofes naturais que poderiam ter inspirado sua descrição. Além disso, ao longo da história, a linha entre mito e realidade sempre foi tênue. A cidade de Troia, por exemplo, também era considerada uma lenda até que o arqueólogo Heinrich Schliemann a descobriu no século XIX, enterrada na Turquia. Isso levanta uma possibilidade instigante. E se a Atlântida também estiver à espera de ser redescoberta, como um fragmento real perdido nas profundezas da Terra? A verdade é que a busca por Atlântida transcende a simples arqueologia. Ela envolve geologia, história, mitologia, astronomia, filosofia e até genética. É um quebra-cabeça multidisciplinar e cada nova teoria adiciona uma peça ao tabuleiro. O que parecia ser apenas uma fábula de um filósofo grego tornou-se um mistério global, alimentado pela esperança de que, em algum lugar, os restos de uma civilização extraordinária ainda estejam esperando para serem encontrados. No próximo capítulo, vamos explorar os avanços científicos que estão ajudando a moldar uma nova compreensão sobre civilizações antigas. Examinaremos tecnologias de escaneamento subaquático, imagens de satélite e descobertas que estão desafiando o que sabemos e o que acreditamos ser possível.
Porque a ciência moderna pode estar mais próxima do que nunca de revelar a verdade por trás do mito da Atlântida. À medida que a ciência avança e as fronteiras do conhecimento se expandem, novas tecnologias começaram a ser aplicadas na investigação dos grandes mistérios da humanidade. E quando o assunto é Atlântida, essas ferramentas modernas têm proporcionado revelações intrigantes. No desenvolvimento deste enigma milenar, pesquisadores passaram a utilizar recursos como sensores magnéticos, radares de penetração no solo, drones de alta precisão e imagens de satélite em alta definição. O objetivo: encontrar indícios que possam confirmar a existência de uma civilização esquecida, soterrada pelo tempo ou escondida sob as águas dos oceanos. Em 2011, um grupo de cientistas da Universidade de Hartford, liderado pelo geofísico Richard Freund, usou dados de satélite e sensoriamento remoto para investigar áreas costeiras da Espanha e do norte da África. Seus achados foram surpreendentes. Em algumas imagens, surgiram estruturas submersas de aparência artificial, com formas circulares e alinhamentos geométricos que lembravam a descrição feita por Platão. Ainda que não sejam conclusivas, essas imagens reforçaram o interesse em explorar o fundo do mar como possível guardião da verdade. Em paralelo, as imagens obtidas pelo Google Earth também começaram a despertar atenção. Usuários ao redor do mundo passaram a compartilhar supostos contornos de estruturas no leito do Oceano Atlântico, a oeste das Ilhas Canárias. Embora muitos desses padrões sejam explicados como artefatos técnicos na digitalização do fundo oceânico, algumas formações despertaram interesse legítimo de geólogos e oceanógrafos, que passaram a investigar com mais afinco regiões como a Bacia de Madeira, os montes submarinos da cadeia atlântica e os arredores das Ilhas dos Açores. A teoria de que os Açores poderiam ter ligação com a Atlântida ganhou força nos últimos anos. Situado em uma zona de intensa atividade tectônica, o arquipélago pode ter sido, em um passado remoto, parte de uma massa continental maior, hoje submersa. Essa ideia remete à hipótese de que a Atlântida poderia não ter sido uma única ilha, mas parte de um sistema de ilhas interligadas. Um império marítimo que dominava as rotas do Atlântico. E é exatamente nesse ponto que a geologia entra em cena. Estudos geológicos apontam que o fundo do Atlântico já passou por grandes transformações nos últimos 12 mil anos. O mesmo período citado por Platão como marco da destruição da Atlântida. O fim da última era glacial, provocou o derretimento de calotas polares, a elevação do nível dos mares e o desaparecimento de áreas costeiras inteiras. Seria possível que uma civilização florescente tenha sido engolida por esse fenômeno global? Os avanços da arqueologia subaquática também têm contribuído com descobertas notáveis. Em 2001, uma equipe de engenheiros marinhos detectou uma série de estruturas submersas na costa de Cuba, a 700 metros de profundidade. Usando veículos subaquáticos automatizados, foram identificadas formações em padrões retangulares e piramidais, semelhantes a ruínas. Ainda não se sabe ao certo o que são essas estruturas, mas para alguns pesquisadores, elas podem representar traços de uma civilização desconhecida que existiu antes do fim da última era do gelo. Somado a isso, o uso da inteligência artificial na análise de dados arqueológicos permitiu a comparação entre civilizações antigas com mais precisão. Softwares avançados conseguem cruzar padrões arquitetônicos, inscrições, mapas antigos e dados genéticos, revelando conexões que antes passavam despercebidas. Em alguns casos, semelhanças entre culturas separadas por oceanos e milhares de anos começaram a levantar suspeitas. Teria existido no passado remoto uma civilização global interconectada? E a Atlântida poderia ter sido o centro desse mundo perdido? Esses indícios não comprovam nada por si só, mas reforçam uma hipótese cada vez mais presente entre estudiosos: a de que a história humana é mais profunda, complexa e misteriosa do que imaginávamos. A Atlântida, seja como cidade real ou símbolo de um mundo esquecido, parece resistir à categorização simples. Está sempre à margem da descoberta, próxima o suficiente para instigar, mas distante o bastante para permanecer
como um dos maiores enigmas da humanidade. À medida que o tempo passa, a busca pela Atlântida vai além da arqueologia tradicional e penetra nas camadas mais obscuras da história humana, onde mitos, ciência e espiritualidade colidem. Neste ponto da jornada, surge uma nova dimensão da investigação: a ligação da Atlântida com antigas tradições esotéricas, civilizações misteriosas e conhecimentos que, segundo alguns, teriam sido deliberadamente ocultados ao longo dos séculos. Esse universo, muitas vezes ignorado pela academia, levanta questões profundas sobre o que realmente sabemos do nosso passado. A tradição esotérica ocidental, por exemplo, alimenta há séculos a crença de que a Atlântida não foi apenas uma civilização avançada, mas o berço de um conhecimento ancestral que teria sido repassado para outras culturas após sua destruição. Escritos ocultistas, como os de Helena Blavatsky no século XIX, afirmam que os atlantes dominavam energias sutis, tecnologias mentais e ciências espirituais que seriam incompreensíveis para o homem moderno. Para Blavatsky e outros teosofistas, a queda da Atlântida não foi apenas geológica, foi também moral e espiritual. Uma civilização que ousou brincar com forças além do seu controle e que foi destruída pelo próprio desequilíbrio. Essa narrativa ecoa em outras fontes, como nos textos egípcios e nas tradições dos maias e astecas. Essas civilizações também falavam de um tempo anterior, onde os deuses andavam entre os homens e grandes impérios desapareceram em catástrofes gigantescas. Curiosamente, muitas dessas culturas também descreviam um dilúvio universal, semelhante ao relato de Platão e presente em mitos ao redor do mundo. Da Bíblia à epopeia de Gilgamesh, dos contos hindus às lendas dos aborígenes australianos. Seria o dilúvio uma lembrança ancestral de um evento real? Uma catástrofe global que varreu impérios inteiros da face da Terra e deixou apenas fragmentos de memória em diferentes pontos do planeta? Os defensores dessa teoria acreditam que os sobreviventes da Atlântida migraram para diversas regiões: Egito, América Central, Índia, levando consigo parte de seu saber e influenciando o desenvolvimento das civilizações que conhecemos hoje. E não para por aí. Alguns estudiosos apontam para similaridades intrigantes entre estruturas monumentais de diferentes culturas, como as pirâmides do Egito e as da Mesoamérica. As coincidências em alinhamentos astronômicos, proporções geométricas e simbolismos religiosos fazem com que alguns pesquisadores questionem: como povos separados por oceanos e sem contato conhecido desenvolveram estruturas tão semelhantes? Estaria tudo isso conectado a um mesmo ponto de origem? Talvez uma civilização mãe anterior a todas? Teorias ainda mais ousadas sugerem que a Atlântida teria sido o resultado de uma interferência externa, uma civilização que teria recebido ajuda de seres vindos de outras partes do universo. Essa hipótese, embora controversa, ganhou força com o surgimento da ufologia moderna e a popularização do conceito de antigos astronautas. Segundo essa linha de pensamento, os atlantes teriam convivido com entidades superiores que lhes ensinaram conhecimentos avançados de engenharia, medicina e astronomia. A destruição da Atlântida, portanto, seria parte de um ciclo cósmico e não apenas um acidente geológico. Embora essas ideias estejam à margem da ciência tradicional, elas continuam a alimentar a busca. Afinal, a história da humanidade está repleta de lacunas e eventos inexplicáveis. Existem registros de mapas antigos, como o de Piri Reis, que mostram partes do globo com precisão surpreendente para a época. Existem artefatos anacrônicos, objetos encontrados em camadas geológicas que não condizem com o conhecimento histórico atual. Esses erros desconcertantes indicam que talvez nossa compreensão do passado esteja incompleta, ou até equivocada. E é exatamente isso que torna a Atlântida tão fascinante. Ela representa não apenas uma cidade perdida, mas a possibilidade de que um capítulo inteiro da história humana tenha sido apagado, esquecido ou encoberto. A cada descoberta arqueológica, a cada novo enigma histórico, a Atlântida ressurge
como uma sombra persistente, uma lembrança do que talvez tenhamos sido e do que talvez ainda possamos ser. Neste ponto, o mistério permanece. Não há consenso, não há resposta definitiva, mas há perguntas, e cada vez mais pessoas dispostas a buscá-las. Seja nos laboratórios científicos, nas ruínas esquecidas, nas lendas preservadas ou nas profundezas do oceano, a Atlântida continua viva. Não como uma certeza, mas como um desafio. No próximo e último capítulo, reuniremos todos os fios dessa teia complexa. Vamos refletir sobre o legado da Atlântida e o que essa busca incessante revela sobre nós mesmos, sobre nossa sede por respostas, nossa curiosidade insaciável e nossa eterna jornada rumo ao desconhecido. Porque mesmo sem provas definitivas, a Atlântida continua a nos chamar. E talvez, apenas talvez, isso já seja o suficiente para não a esquecermos jamais. A busca pela Atlântida não é apenas uma expedição arqueológica, mas um mergulho profundo nos próprios alicerces da curiosidade humana. Ao longo dos séculos, essa lenda atravessou fronteiras, culturas e épocas, instigando gerações com a possibilidade de que uma civilização extraordinária tenha existido, prosperado e desaparecido sem deixar vestígios claros. O que começamos com uma pergunta simples: encontramos a Atlântida? Terminou por nos lançar em um labirinto de hipóteses, evidências fragmentadas e reflexões existenciais. Revisitamos os relatos enigmáticos de Platão, investigamos formações geológicas, exploramos ruínas submersas e analisamos as mais ousadas teorias que cruzam ciência, mitologia e espiritualidade. Em cada ponto da jornada, percebemos que a Atlântida é mais do que uma cidade perdida. É um símbolo, um reflexo do que poderíamos ter sido e, talvez, do que ainda podemos nos tornar. Ela representa o auge e a queda, o conhecimento e o esquecimento, o brilho e o colapso de uma civilização que pode ter ousado ir longe demais. A ciência moderna nos oferece ferramentas poderosas, imagens de satélite, radares subaquáticos, simulações digitais e arqueologia genética. Mas nenhuma dessas tecnologias, por mais avançada que seja, conseguiu até hoje apresentar uma prova irrefutável da existência da Atlântida. Ainda assim, elas continuam revelando pistas, estruturas enigmáticas e padrões que desafiam as explicações convencionais. Cada nova descoberta nos aproxima de algo, mesmo que ainda não saibamos exatamente do que. Ao mesmo tempo, as tradições esotéricas e mitológicas apontam para um saber antigo que teria se espalhado após uma grande catástrofe global. Lendas de dilúvios, cidades afundadas e deuses que caminharam entre os homens estão presentes em culturas ao redor do mundo. Esses paralelos, tão universais e repetitivos, nos fazem pensar: estariam todas essas histórias conectadas por uma verdade esquecida? É possível que a Atlântida nunca seja encontrada, ao menos não da forma como imaginamos. Talvez ela não seja um local específico, mas sim a soma de várias civilizações perdidas, eventos naturais, devastadores e ensinamentos passados em forma de mito. Ou talvez esteja lá, soterrada sob as areias do Saara, nas profundezas do oceano, ou camuflada sob nossas interpretações equivocadas da história. O mais fascinante nesse mistério é justamente a ausência de certezas. A Atlântida permanece como uma fronteira entre o conhecido e o desconhecido, entre o que podemos provar e o que apenas intuímos. E é essa incerteza que a mantém viva, porque enquanto houver dúvidas, haverá também investigação, debates, perguntas e esperança. Chegamos ao fim deste documentário, mas não ao fim do mistério. A Atlântida continua desafiando estudiosos, provocando debates e inspirando novas buscas. E talvez, no fundo, o valor desse enigma esteja menos na resposta final e mais no caminho trilhado para encontrá-la. Agora queremos saber de você. O que você acha desse mistério? Você acredita que a Atlântida existiu de fato? Ou tudo não passa de um mito genialmente construído por Platão para ilustrar conceitos filosóficos? Já ouviu alguma teoria que te convenceu?
Ou tem uma própria que gostaria de compartilhar? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre esse tema tão instigante. A sua visão pode acrescentar ainda mais à nossa comunidade de exploradores do desconhecido. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Continue conosco no canal Mistérios Desconhecidos, onde os enigmas do passado continuam vivos. E as respostas talvez estejam mais perto do que imaginamos.